noite, pastor e professor Nelson Guimarães. Estamos aqui na nossa segunda sem lei, porque a lei e os profetas duraram até João. Desde então é pregado o reino. E eu quero ser bem rápido. Você que está aqui, que vai entrar aqui agora para nos assistir, seja ao vivo ou depois, na gravação que vai ficar aqui no Instagram, nós temos três direções para você, que se você quiser as três, vai nos ajudar. Facebook, você pode ir lá na página O Hacker Cristão e você vai lá curtir, pode seguir a gente também. Você pode ir lá no canal do YouTube, Nelson Guimarães, a capa do meu canal está escrito Hackeando o Cristianismo, mas o canal é Nelson Guimarães, você pode seguir a gente lá. E você também pode, lógico, se inscrever lá no canal do YouTube, se inscrever, seguir aqui. Você pode seguir a gente aqui no Instagram, Nelson F. Guimarães. Então nós estamos aqui para iniciar essa mensagem rápida, objetiva, e eu quero usar hoje o texto de Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos 10, verso 4, é um texto muito direto, conhecido, muito usado por muitos líderes. Não sei se com a conotação que eu vou dar, mas é bem usado. Romanos 10, verso 4. Antes disso, eu quero mandar aqui, convidar aqui uma galera que às vezes pode estar aí, são 11 horas, 23 horas e 34 minutos, pode ser que alguém esteja aí passeando pelas redes sociais e vai de repente aí entrar, ainda não foi dormir, pode receber uma palavra, um encorajamento aí nesse final de dia, final de segunda-feira. Então estou aqui enviando alguns convites para a galera. Vamos lá. Aí aqui vem, deixa eu ver, esse, mandar aqui para alguns amigos. Pastor Antônio, Rômulo Cruz. Vamos lá. Quem mais? Acho que só. Ok. Tá bom. Então vamos lá. Romanos capítulo 10, versículo 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Só isso. Eu estou com a Bíblia, que é uma Bíblia de estudo, essa Bíblia aqui. Eu tenho, além dessa, eu tenho outras Bíblias. Mas essa Bíblia de estudo é botada, tem a Bíblia Shed também. Eu gosto de usar o que a própria Bíblia de estudo e a visão do teólogo, do pastor, do apóstolo, de quem criou a Bíblia. E eu vou ler para você o que está no rodapé dessa Bíblia, do que ele diz, do capítulo 10, versículo 4. Diz assim: Cristo é o fim. Ele bota assim: Cristo é o fim. Entre parênteses, o cessar da lei. Cristo é o fim, entre parênteses, o cessar da lei. Ela não fora capaz de oferecer justiça baseada em méritos próprios, ou seja, por obras. Ninguém, nem na antiga aliança, nem na nova aliança, consegue justificação por obras. Eu sei que vai ter gente que fala assim: mas pastor, a fé sem obra é morta. Sim. Você pegar esse texto aí, você vai ter que entrar no contexto de outros textos para que a gente possa cruzar as informações. Porque a fé sem obra é morta está sendo escrito por Tiago. E havia um grande embate ali entre os judeus que se convertiam e os gentios que se convertiam. O apóstolo Paulo estabelecendo a graça, o reino e a nova aliança,
E muitos dos próprios discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus, estabeleciam que para ser salvo precisava crer em Jesus e guardar a lei. Então, muita coisa que está escrito em Tiago e nas cartas de Pedro, muita coisa que está escrito no Novo Testamento, livro, que a gente precisa avaliar o contexto. E esse texto mesmo, que a fé sem obras é morta, era que Tiago estava pendulando, puxando para o lado da lei, falando que tinha que ter obras. E a obra não justifica ninguém. Uma fé sem obras, no sentido do que ele estava escrevendo ali, era justamente para justificar usar a lei. Por que eles estavam usando a lei? Porque eles achavam que tinha que fazer alguma coisa para ser salvo, fazer alguma coisa para ser aceito por Deus, e não precisava. A verdade é essa. Mas aqui no rodapé continua ele dizendo, então, ela não fora capaz de oferecer justiça baseada em méritos próprios, ao passo que Cristo oferece justiça com base na fé. Justiça com base na fé. Aí tem dois versículos aqui que eu quero ler para você. Romanos 3:20, que o próprio estudo aqui dá para que a gente leia. Romanos 3:20, que diz assim: olha, visto que ninguém, Romanos 3:20, que o próprio estudo do rodapé indica para que a gente leia. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, Márcia Nascimento, minha amiga, seja bem-vindo aí. Então, presta atenção aqui, o que eles estavam querendo estabelecer é que as pessoas, para serem salvas, elas precisavam também fazer obras. E isso não é verdade. Jonathan Júnior, seja bem-vindo aí. Vou ler novamente o que está escrito em Romanos 3, versículo 20. Olha o que diz. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Não adianta. Boa noite, Márcia. Obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então eu estou lendo aqui o que está no rodapé da minha Bíblia de estudo anotada. Não sou nem eu que fiz a busca para fazer e montar um estudo, não. Está aqui. E tem um outro texto de Atos 13:39. Vamos ler Atos 13:39. Olha o que diz. Atos 13:39. Olha, vamos lá. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Isso é claro. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Pronto. Está claro isso. Então, o fim da lei é Cristo. Eu fiz um banner aqui para colocar nessa mensagem, que eu vou colocar daqui a pouco lá no meu canal do YouTube. E o banner, olha aqui, eu preparei esse banner aqui. Se desprenda dos rudimentos da lei. Aí eu coloco pequenininho aqui. Eu sei que para algumas pessoas isso choca. Eu não tenho problema nenhum. Porque se você vier até mim, eu vou te explicar por que eu escrevo isso. Se desprenda dos rudimentos da lei. Aí eu coloquei jejum, batismo nas águas, unção com óleo, dízimo de Malaquias, santa ceia ou ceia do Senhor, que era feita na festa ágape, lá na igreja de Corinto. O que Jesus encerrou foi a Páscoa. Ele não estabeleceu uma nova cerimônia. Não tem isso na Bíblia, em lugar nenhum. Ele encerrou a Páscoa e ali ele manda eles estarem juntos, comendo junto, não fazendo cerimoniazinha de pãozinho com um suquinho de uva, não. Comendo juntos, fazendo a festa, que é o modelo ali da festa ágape, fazendo junto
e ele fala para fazer em memória dele. Quem entrou aqui? André Marquezine, seja bem-vindo aí, André. E ele manda fazer em memória dele. Então, todas essas coisas que eu coloquei no banner, que eu vou colocar nessa mensagem daqui a pouco lá no meu canal do YouTube, Nelson Guimarães, está escrito isso no banner. Se desprenda dos rudimentos da lei. Aí eu coloco jejum, batismo nas águas é batismo de João, depois da coisa, batismo no Espírito. Aí eu coloco unção com óleo, a unção daquele óleo que era feito lá na antiga aliança, que está lá no Salmo 133, versículo 2, é o Salmo de Arão, é o óleo de Arão, não é o da nova aliança, que a unção é do Espírito. Eu coloco dízimo de Malaquias, o dízimo de Malaquias é o dízimo dos judeus, era o dízimo que ia para os levitas, não tem mais templo, não tem mais sacrifício, por conta disso não tem mais levitas. Mas pastor, como é que paga as contas da igreja? Isso é outro assunto, isso não tem relação. Separou as alianças, separou os rudimentos, separou as práticas. Então, jejum, batismo nas águas, unção com óleo, dízimo de Malaquias e o pior de todos, Santa Ceia, ou Ceia do Senhor. Jesus encerrou a Páscoa em todos os evangelhos, ele está ali fazendo uma cerimônia, mostrando que ele era o Cordeiro. E ele pega o pão e o vinho e demonstra numa ilustração que ele era o corpo e o sangue, só isso. E ele diz que eles estivessem reunidos em memória dele, até que ele viesse, em memória, porque ele iria morrer. Nós perdemos agora a Ludmila Ferber, e eu fiz aqui a célula de domingo ontem, e eu coloquei um louvor em homenagem a ela, em memória dela, porque ela está o quê? Morta. Jesus manda fazer isso em memória de mim, até que eu venha. E quando que ele vem? Quando ele ressuscitou. Então o período que eles deveriam estar juntos, comendo junto, partindo pão, era o período que ele estaria morto, até que ele viesse. Quando ele ressuscita lá em Lucas capítulo 24, anda com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, chega na bifurcação, vai embora, eles chamam ele para entrar em casa, ele entra, parte o pão e come de novo. Então, todas essas coisas são confusões. Pastor, mas você já praticou tudo isso? Eu já batizei gente pra caramba nas águas, eu já ministrei Santa Ceia, um monte delas, eu já ungi um monte de gente com unção desse óleo natural, o óleo físico, mas hoje a unção é do Espírito, está lá em 1 João 2, 20 e 27, leia lá depois. A unção que vós recebeste dele fica em vós, porque vem do Espírito. Então por que usam isso? Porque não separaram as alianças, velha e nova. Na nova aliança nada disso entra. Então se desprenda dos rudimentos, de vez do rudimentos da lei, todas essas coisas, e tem muito mais. Guardar o sábado. Ah, mas pastor, tem igreja que guarda. Eu sei, tem igreja que guarda. Os adventistas e tantos outros guardam o sábado. Mas por que então não faz as outras práticas? Então eu quero encerrar, porque eu não quero me alongar, com Gálatas 3, versículo 20. Olha o que diz. Gálatas 3, verso 20. Esse texto aqui é fantástico. Por quê? Porque ele define tudo. Gálatas 3, verso 20. Olha o que diz. Vamos lá. Espera aí. Essa Bíblia aqui eu não gosto da versão dela. Deixa eu pegar essa outra aqui. Gálatas 3, verso 10, não é 20 não. Olha o que diz. Todos aqueles, pois, presta atenção, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las.
E ao 11, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Michele, seja bem-vinda aí, Michele. Então, olha aqui, presta atenção. Eu faço toda segunda-feira a segunda sem lei. A segunda sem lei é justamente porque Lucas 16:16 diz que a lei e os profetas duraram até João. Eu sei que, olha, eu estou há 22 anos caminhando com isso. Eu sou pastor há 17. Eu estou debruçado sobre essa mensagem há 12 anos estudando isso. 12 anos investigando tudo isso, no original, no grego, no hebraico. Aí, às vezes, alguns líderes me chamam e falam, mas pastor, só você não batiza as pessoas nas águas. Eu falei, não, tem vários, eu conheço vários, nos Estados Unidos, conheço na Argentina, conheço um montão. Mas, por que você batiza as pessoas nas águas? Ah, porque é um marco, o batismo é um marco. Mas aonde está escrito que é para fazer isso? Mas Jesus fez. Não, Jesus, na verdade, a Bíblia diz que ele não batizou ninguém. Ele não batizava, e sim os seus discípulos. Mas por que os discípulos batizavam? Porque era uma cultura que veio da lei, eles eram judeus. Era lavagem para purificação. Mas, pastor, o próprio apóstolo Paulo batizou também. Sim, até que ele entendesse, e lá em Hebreus, capítulo 6, versículo... Ah, mas pastor, nem sabe se foi Paulo que escreveu Hebreus. Se não foi Paulo, foi algum discípulo dele, porque ninguém tinha profundidade para escrever Hebreus, só ele. Se não foi ele, foi um discípulo dele. Mas ele escreve em Hebreus capítulo 6, versículo de 1 a 3, ele leia lá depois. Se você quiser, eu leio para você aqui, para encerrar. Você que está aqui vai assistir isso depois, de repente vai... Jesus se batizou, a Marta está gritando aqui, a minha esposa. Jesus se batizou para cumprir a lei, e ele tinha que cumprir, e ele cumpre, no final ele diz, está consumado. Então, olha, para encerrar, alguém precisava vir cumprir a lei, e ele veio. Olha o que diz em Hebreus capítulo 6, versículo 1. Olha, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamentos de arrependimento de obras mortas, de fé em Deus e das doutrinas dos batismos. O escritor de Hebreus, seja ele o apóstolo Paulo ou não, ele está dizendo, deixa de lado os rudimentos da doutrina de Cristo. Quais rudimentos? A lei, porque ele praticou a lei. Jesus veio cumprir a lei, ninguém conseguiria cumprir a lei, só ele. E ele veio cumprir. Por isso que ele bota, não pense que vim destruir a lei, eu vim cumprir. Só que ela foi abolida depois. Aí olha só, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento. Por quê? Porque agora não é mais arrependimento. Você agora tem que ler em 2 Coríntios, que agora o ministério é da reconciliação. Arrependimento era de João Batista, o batismo do arrependimento. Leia lá, Atos capítulo 19, de 1 a 6. Aí ele fala, e da doutrina dos batismos. Então, os batismos, as lavagens para purificação, não existem mais. Nem como marco, porque nós somos purificados pelo sangue. Somos aperfeiçoados pelo Espírito. Mas não é fazer o jejum, por exemplo, para mortificar a carne, como o judeu faz. Não. A carne não mortifica nunca. Não adianta você fazer jejum para mortificar a carne. Eu falo sempre isso. Você quer fazer um teste para ver se a carne mortifica mesmo? Faz jejum, você que é casado, mora com a sua esposa, seu marido, dorme junto todo dia. Faz jejum de sexo. Fica 30, 40 dias fazendo jejum de sexo e dormindo junto para ver se você vai conseguir. Agora, se fosse para mortificar, a carne não ficaria aguçada. Você fica com fome, fica com vontade de comer. Você faz jejum de sexo, dá vontade de fazer sexo. Então, como é que mortifica a carne? Não mortifica, aguça. Então, todas essas práticas eram da velha aliança. Mas, pastor Nelson, todo mundo faz isso. Eu sei, eu também já fiz muito. Até que o Espírito de Deus trouxe luz no meu entendimento e ele separou as alianças. Velha aliança, nova aliança. Arão, Melquisedeque. Monte Sinai, Monte Sião. Tabernáculo de Moisés. E nós somos o tabernáculo do Deus vivo. Então todas essas coisas foram separadas.
A gente só precisa entender que é separar aliança, não é separar livro. Mas não quero me alongar mais aqui. Romanos 10, versículo 4 diz que o fim da lei é Cristo. Agora, todas essas coisas que eu coloquei aqui, jejum, batismo nas águas, unção com óleo, dízimo de Malaquias e santa ceia ou ceia do Senhor, só para acrescentar nessa questão da ceia, alguém chega para mim e sempre fala assim, mas pastor, o apóstolo Paulo chancelou a ceia lá em 1 Coríntios capítulo 11, de 17 a 34, ele não chancelou nada. Ali acontecia a festa ágape, a festa do amor, aonde na igreja de Corinto eles traziam os pobres para dentro da igreja, judeus e gentios, agora um só corpo, um só povo. Eles traziam os judeus, traziam os pobres para dentro da igreja, e ali eles comiam, eles ofereciam banquetes, comida para aquelas pessoas pobres. E aí aquelas pessoas vinham ali para dentro para a festa da ágape, a festa do amor, para comer, para ter comunhão com a igreja. E o que estava acontecendo? Um grupo de pessoas que provavelmente possa ter sido os judeus, porque judeus e gentios não comiam junto na velha aliança. Na Páscoa só podia comer quem era judeu. Quem não era judeu, era gentio, era estrangeiro, tinha que ser circuncidado para comer junto. Então eles vinham ali para dentro, traziam comida, traziam bebida, e Paulo escreve uma carta dizendo que ele não estava feliz com eles. Por quê? Porque estava havendo divisão. Uns comiam demais, bebiam de se embriagar, e outros ficavam com fome e não bebiam nada. E Paulo dá uma dura neles. E aí quando chega no verso 25, ele fala, do que eu recebi do Senhor eu vos ensinei. Aí ele cita a passagem que Jesus cita e passou lá na ceia, lá naquela ceia com os discípulos antes da sua morte. E ele fala, eu recebi do Senhor que vos ensinei. Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e, havendo dado graças, ele o repartiu e disse, esse é o meu corpo. Da mesma forma pegou o cálice e deu ao seu discípulo e disse, esse é o meu sangue, fazer isso em memória de mim. Então ele cita só o que Jesus fez, mostrando o corpo, que era a carne dele, e mostrando o cálice, que era o sangue dele, mostrando que ele ia morrer. Ele usava muita ilustração, e ali ele está usando mais uma. Então ele mostra isso e Paulo repete. Depois ele volta de novo à narrativa da divisão que estava acontecendo na festa ágape, a festa do amor. Então não tem nenhuma cerimônia que Jesus começou. Jesus não inaugurou nenhuma outra cerimônia. Isso está na cabeça de alguém que leu, fazer isso em memória de mim. Mas para ficar mais claro, e de repente você não ter dúvida nenhuma, eu lembrei de um texto aqui, que está em 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, que diz assim, ó. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Assim que, olha bem, presta atenção, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Ou seja, o Jesus de Nazaré, o homem, o que morreu na cruz, o que tinha um corpo humano como o meu e o seu, que estava preso naquela cruz, que ressuscitou, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e repartiu seu espírito, Paulo diz, esquece ele. Esse, não conhecemos mais ele dessa forma, nós conhecemos agora em espírito. Não temos mais ligação nenhuma com ele. E aí, as pessoas querem ficar lembrando da morte dele, porque leram lá que tem que fazer em memória dele. Mas só se faz em memória de quem está morto. Agora eu te pergunto, Jesus está vivo ou está morto? Pastor, está vivo. Então por que você está fazendo em memória de quem está vivo? A Ludmila Febre morreu. Eu vou fazer em memória dela. Vou fazer uma reunião em memória dela. Vou botar um louvor em memória dela. Aí a Ludmila Febre ressuscita. Aparece aqui agora diante dos olhos de todo mundo. Semana que vem eu vou fazer outra reunião em memória dela. Por quê? Se ela está viva. Jesus está vivo ou está morto? Por que você participa de uma cerimônia dizendo que ele está morto? Fazer em memória de quem está morto. Isso não existe. Isso é erro. Isso é engano. Só precisa virar a chave aqui. Todo dia eu estou falando isso há 12 anos. Há 12 anos eu estou ensinando isso para as pessoas. Mas as pessoas têm dificuldade de virar a chave. Então você quer cumprir o propósito de Deus? Você quer entender o propósito de Deus, entender o que é o reino de Deus? Você precisa se conectar
se desprenda dos rudimentos da lei. É o banner que eu vou colocar daqui a pouco nessa mensagem lá no meu canal do YouTube, Nelson Guimarães. E para encerrar, se inscreva lá no meu canal. Indica o canal para outras pessoas para entender isso aqui. Nelson Guimarães, se inscreva, aciona as notificações, curte as mensagens, comenta, faz pergunta, quebra o pau lá dentro do canal, não tem problema. Segue a gente aqui no Nelson F. Guimarães no Instagram e segue a nossa página do Facebook, o Hacker Cristão, ok? O Hacker Cristão. Lá no Facebook tem a página, eu vou colocar essa mensagem lá também. Vai entrar ainda hoje 2 mensagens, essa e a que eu falei sobre jejum, que o tema que está aqui, ó. Não dependa da carne, diga não ao jejum. Não dependa da carne, diga não ao jejum, dependa do Espírito. Quando você faz jejum, você está querendo depender da carne. Ó. Então eu vou colocar essas 2 mensagens lá no canal, lá no meu Facebook e já estará aqui no Instagram, tá bom? Então fica na paz. Se você quiser saber mais dessas mensagens, quiser vir fazer aula comigo, mentoria comigo, comprar os livros, eu estou lançando um livro agora que Jesus nos proibiu fazer jejum, o tema é esse. Por que Jesus nos proibiu fazer jejum? Quem comprar o livro vai ganhar um mini curso, sem vídeo, tá? Que é como se conectar ao Criador depois da cruz. Pastor, quanto custa esse livro com o bônus do curso? R$ 42,42. Pastor, por que esse preço? Por causa da geração 42, que eu também ensino aqui o que é a geração 42. Que geração é essa? Aí você tem que vir estudar, aí não tem jeito. Então o livro, o e-book do jejum, custa, junto com o mini curso, que tem uma duração de 1 hora e 31 minutos, eu vou estender ele para 2 horas, que eu vou acrescentar um outro conteúdo, vai ficar com 2 horas de curso, mas eu não estou vendendo o curso, eu estou vendendo o livro. R$ 42,42, mas você ganha de bônus o curso Como se conectar ao Criador depois da cruz, tá bom? Então, me procura aí se você tiver interesse. Tenho certeza que vai te edificar muito. Tamo junto e até amanhã eu vou estar fazendo com certeza alguma outra live aqui. Alguém que entrou agora. Carlinhos, tudo bem, Carlinhos? Tamo junto aí, meu irmão. Saudade de você. Michele, obrigado aí pela sua entrada. André Marquezine, Márcia Nascimento, todo mundo que passou aí. Jonathan Júnior. E tamo junto. Fui!